Capítulo 51. PC no poder. Derrubado o regime burguês, o PC, de imediato, caminhará em direção à ditadura do proletariado, pois, se não o fizesse, não seria um partido comunista. Para lograr seu objetivo, passará por algumas etapas intermediárias, as mínimas absolutamente necessárias, com a finalidade de adormecer a resistência cívica e evitar qualquer intento eficaz de contra-revolução ou retrocesso. Durante essas etapas intermediárias, o novo governo envolverá seus atos com todas as aparências de legalidade democrática, visando a não desafiar o tradicional respeito das Forças Armadas ao regime constitucional e também a não entrar em conflito, antes do tempo, com o poder judiciário, ainda burguês. Cada um dos atos do novo governo, porém, sob um aspecto de legalidade, conterá uma dinâmica interna poderosa em direção ao objetivo visado. O regime mostrar-se-á, no início, muito respeitoso para com a Igreja. Exibirá um espírito aberto e conciliador, a fim de manter um clima pacífico. Entretanto, na verdade, iniciará, sem perda de tempo, a meticulosa tarefa de desmontar sistematicamente a máquina da democracia burguesa, de ir minando a liberdade econômica e debilitando a resistência da empresa privada, como hoje ocorre na Nicarágua. A transformação irá sendo realizada por um método comparável ao de uma transfusão de sangue. Os vasos sanguíneos do país continuarão sendo os mesmos, porém o fluido vital que anima todo o corpo será transformado progressivamente. Assim, o país, ao despertar cada manhã, ao olhar-se no espelho, verificará que nada mudou em sua fisionomia. Sou o mesmo de ontem e de sempre, pensará despreocupadamente. Entretanto, isso não é verdade, pois, sob a pele, no interior de sua superestrutura formal, já se está operando uma profunda metamorfose em sua vontade e em sua psicologia de corpo social. Uma nova substância, habilmente preparada, está lavando e irrigando, a cada instante, o cérebro nacional. Pouco a pouco, suas reações irão passando por uma transformação, hoje em um aspecto e amanhã em outro. Primeiro nas questões mais simples e inocentes, depois em assuntos mais importantes. Sempre, no entanto, ganhando espaços e conquistando posições. Modos de pensar e de reagir, tradicionalmente arraigados, que sempre foram considerados sãos e corretos por toda a coletividade, ir-se-ão debilitando. O mecanismo dos valores morais experimentará mudanças estranhas e irá transformando as hierarquias éticas e estéticas. Também serão produzidas alterações na lista de prioridades e das ações individuais e coletivas, até então aceitas por consenso. No delicado e sutil mecanismo do cérebro pessoal e do pensar comum, o novo sangue ocasionará sucessivas tomadas de consciência com relação às realidades objetivas. Enfoques distintos dos que até então eram julgados imutáveis, a princípio com pequenas alterações e diferenças de matiz, porém progressivamente divorciados da consciência burguesa, não causarão estupor à classe média, historicamente despreocupada, despolitizada e distante. É assim que as coisas se irão sucedendo nas esferas do governo e da administração pública. As novas medidas democráticas parecerão aceitáveis e sempre os analistas encontrarão nelas pontos de vista defensáveis, ângulos razoáveis, circunstâncias atenuantes e aspectos positivos. Aqueles que insistirem em defender a aplicação das antigas leis, ainda vigentes, à antiga consciência, serão taxados de fascistas, reacionários e inimigos da democracia. Terão cada vez maior envergadura as coisas inauditas que o organismo coletivo começará a aceitar. Até que um dia, a juízo da Junta de Psiquiatras do Marxismo, o paciente nacional será dado como pronto para intervenção, seu cérebro completamente lavado e abatidas suas resistências. Chega, então, a despeito da resistência de um pequeno núcleo que poderá ser vencido, mas não convencido, no qual nos encontramos, o momento da ditadura do proletariado, a hora da mudança revolucionária das estruturas, da eliminação das demais classes, da expropriação da propriedade, da construção do socialismo. Alguns ficarão assustados, mas a maioria julgará esta narrativa apenas uma especulativa obra de fachada política. Aqueles que assim julgarem deverão, entretanto, recordar a mutação sofrida pela Revolução Cubana, o que hoje acontece na Nicarágua, e analisar com frieza os instrumentos que nosso país oferece aos marxistas, nesta etapa da sua revolução, tendo presente que o conceito de uma correlação de forças favoráveis aos comunistas, para eles, não é sinônimo de maioria, pois o que lhes importa é a maioria ativa, conceito que consideram mais rico e complexo. Esta introdução precede, para a reflexão de todos, a matéria A Conquista do Socialismo em 10 Passos, publicada no jornaleco clandestino Tribuna de Debates número 6, ano 2, julho de 1981, editado por uma facção do Partido Comunista Brasileiro. A Conquista do Socialismo em 10 Passos. 1. O PCB,
juntamente com a mais ampla frente de forças oposicionistas, elaborará o Programa Comum Oposicionista, expressando consenso nacional contra o regime. 2. Apoiando-se neste programa, o PCB e a ampla frente de forças oposicionistas se empenharão em fortalecer a organização da sociedade civil e elevar a consciência democrática dos cidadãos. 3. No decorrer do processo político, o fortalecimento da sociedade civil e da consciência democrática dos cidadãos passará a refletir-se nas sucessivas derrotas eleitorais da ditadura. Assim, sob crescente pressão democrática e com o gradual isolamento de sua extrema-direita, o regime será forçado a ampliar seu projeto de abertura e convocará uma Assembleia Constituinte nas condições gerais propostas pelo Programa Comum das Oposições. 4. Desta Assembleia Nacional Constituinte sairá um regime político burguês de caráter amplamente democrático. 5. Atuando legalmente neste regime democrático burguês, o PCB buscará constituir agora uma ampla frente de forças contra o imperialismo, nela incluindo setores da burguesia monopolista nacional e até do Estado, para obter o consenso democrático, maioria eleitoral, contra os obstáculos históricos que impedem o desenvolvimento econômico progressista e independente do país. O objetivo do PCB será pôr um fim à crise estrutural, superando a contradição histórica fundamental entre povo e imperialismo. 6. Contudo, para derrotar o imperialismo será necessário, primeiro, isolar ao máximo e derrotar o inimigo principal, o imperialismo norte-americano. Para atingir esse objetivo, terão que ser exploradas as contradições interimperialistas. Consequentemente, a ampla frente de forças contrárias ao imperialismo procurará atrair o apoio, ou pelo menos a simpatia, daqueles imperialismos que, como o alemão e o japonês, por exemplo, têm contradições com o imperialismo norte-americano. 7. Obtido o consenso democrático contra o imperialismo norte-americano, será constituído, afinal, o governo democrático e nacional, do qual, além do PCB e outras forças representativas dos trabalhadores, participarão também setores da burguesia monopolista nacional e representantes daqueles imperialismos que têm contradições com o imperialismo norte-americano. 8. Desta maneira, o hábil governo democrático e nacional, apoiando-se no setor estatal da economia, agora com funções progressistas, e contando com o apoio dos setores monopolistas nacionais e as vacilações dos imperialismos que concorrem com o imperialismo norte-americano, isolará este último e terminará por derrotá-lo. Assim, com a derrota do inimigo principal, estará dado um dos passos mais importantes em direção à passagem ao socialismo. 9. Chegará então a vez do governo democrático e nacional isolar e derrotar os imperialismos restantes, o alemão, francês, japonês e outros. Esta tarefa será mais fácil, já que o inimigo principal, o imperialismo norte-americano, estaria derrotado. Apoiando-se no setor estatal da economia e nos seus aliados da burguesia monopolista nacional, o governo democrático e nacional isolará e derrotará os demais imperialismos. Outro importante passo no sentido da passagem ao socialismo estará, então, dado. 10. Finalmente, o governo democrático e nacional, já nesta altura bastante fortalecido, principalmente no seu setor estatal da economia, derrotaria facilmente a burguesia monopolista nacional. Depois disso seria absolutamente segura a obtenção do consenso democrático para a passagem ao socialismo. Desta forma, o socialismo seria conquistado no Brasil sem luta armada, insurreição e guerra civil e sem a demolição da máquina do Estado burguês.